Olá, pessoal. Estamos de volta com o assunto geradores. E antes de assistir esse vídeo, recomendamos que vocês assistam ao vídeo 1, geradores, vídeo 1, porque esse aqui é uma sequência dele. Então, é interessante que a gente compreenda desde o início o processo de geradores elétricos, pelo qual a gente está trabalhando nessas duas videoaulas. A anterior a 1 e essa vai ser a de número 2. Então, a gente estava falando de geradores e aí chegamos a uma equação de gerador e vamos representar por uma equação, melhor, por um gráfico que é da curva característica do gerador. Então, vamos lá. Curva característica do gerador. É uma representação gráfica onde você, nesse eixo aqui, tem a diferença de potencial, certo? E, logicamente, a força eletromotriz. E nesse outro eixo aqui, tá certo? Temos a corrente elétrica. Então, o que a gente pode perceber? Que à medida que a corrente, que a diferença potencial vai diminuindo, essa corrente elétrica vai crescendo. Quando a corrente é zero, tá bom? Essa diferença de potencial é igual à força eletromotriz. À medida que a corrente vai aumentando, a diferença potencial vai caindo, de forma que, para o valor diferença de potencial ou força eletromotriz igual a zero, a corrente é a corrente de curto-circuito, que a gente já viu, mas vai voltar a ver dentro do circuito, ok? Então, I igual a zero, diferença de potencial, U é igual à força eletromotriz. Quando U for zero, a corrente que nós temos é a corrente de curto-circuito, que é a FEM, ou seja, a força eletromotriz, sobre a resistência interna. Essa é uma representação gráfica, certo? Da equação do gerador, que nós vimos na aula anterior e vamos retomar daqui a pouquinho. Mas, antes de tudo, vamos falar da lei de Pauling. A lei de Pauling ela permite que a gente consiga calcular a corrente elétrica de um circuito que tenha gerador e resistor. Um circuito resistor-gerador, como a gente costuma chamar. Então, olha só, tá aqui a figura, está trazendo essa informação. Temos um gerador, aqui está as placas representando a força eletromotriz, aqui a resistência interna, pontilhado aqui está representando o limite do gerador. E esse gerador vai alimentar um circuito elétrico, por sua vez, que tenha uma certa resistência R, esse R aqui maiúsculo. O que nós sabemos? Nós sabemos que essa diferença de potencial no gerador, a diferença potencial que vai chegar aqui no resistor é a mesma diferença potencial fornecida por quem? Pelo gerador. Então, de novo, o gerador vai entregar ao circuito uma diferença de potencial, que vai alimentar quem? O circuito. O circuito é composto de quem? Gerador e resistor. Então, a diferença de potencial do gerador é igual à diferença de potencial do resistor. Onde a equação do gerador diz que a diferença potencial do gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes I. E a diferença de potencial em um resistor, nós conhecemos a primeira lei de Ohm, é igual à resistência daquele resistor vezes a corrente. Pronto, aqui é matemática. Vou pegar esse termo aqui, menos RI, e jogar para o lado direito. Esse R maiúsculo vezes I já estava aqui. Esse R, que é a resistência interna do gerador, vezes I vai para o outro lado com sinal positivo. Termo comum, I. O I é o termo comum. Colocando em evidência, ficamos o quê? I que multiplica a resistência do resistor mais a resistência do gerador, que é a resistência interna. Se eu quero saber o valor de I, mantenho o I, isolo o I, e esse termo que está entre parênteses desce para o denominador. Então, fica o quê? Força eletromotriz sobre R do resistor mais R interno do gerador. Então, a gente encontrou, ou seja, tem uma equação para que nós possamos calcular corrente elétrica. Vamos fazer um problema aqui da FUVEST, né? uma questão da FUVEST. E a questão vai dizer o seguinte, no circuito da figura, o amperímetro e o voltímetro são ideais. O voltímetro marca 1,5 volts quando a chave K está aberta. Fechando a chave K, o amperímetro marcará
Vou voltar à leitura agora, anotando os dados. No circuito da figura, o amperímetro e o voltímetro são ideais. Olha só, aqui está o voltímetro e aqui está o voltímetro e aqui está o amperímetro. Ele diz que são ideais. Voltímetro ideal é aquele que tem uma resistência o quê, gente? A resistência de um voltímetro ideal é uma resistência que tende ao infinito. Por quê? Porque o voltímetro deve ter uma resistência que impeça a passagem de corrente, para não alterar a nossa medida. E daqui a pouco a gente fala se ele está certo ou errado aí dentro do circuito, ou seja, se está a forma correta de instalá-lo no circuito ou está equivocado. Já o amperímetro é aquele que tem uma ideal seria aquele que tem uma resistência que tende a zero. Por quê? Porque o amperímetro vai medir corrente, então tem que passar toda a corrente possível por dentro dele. Tá bom? Agora, voltando para a gente fazer uma análise um pouco crítica em relação à posição desse voltímetro. Pessoal, o voltímetro, para medir a diferença potencial de um circuito, ele deve estar instalado em paralelo com o circuito. Por quê? Porque ele quer medir a diferença potencial. Para medir a diferença potencial, eu ligo ele em paralelo de forma que a corrente não passe por ele. Por que não passa por ele? Porque a resistência dele é tão grande que a corrente não consegue passar por ele, então vai passar pelo circuito. Então, assim ele vai fazer a medida sem alterar, vai fazer a medida da diferença de potencial sem alterar a corrente do circuito, porque não passa nada por dentro dele, tá bom? Da forma que está colocado aqui, está em série com essa ramificação do circuito. Ele está em série com essa ramificação aqui do circuito. Logo, esse voltímetro não é o jeito comum dele, tá bom? O que eu já sei daqui? Eu já sei que, ao ligar essa chave K, não vai passar corrente por aqui. Por que não vai passar corrente? Porque ele tem uma resistência tão grande que não permite a passagem de corrente. Logo, a corrente vai circular só nessa malha aqui, só nesta malha. Mas esse voltímetro está aí, e ele diz que quando essa chave K está aberta, esse voltímetro vai marcar o valor de 1,5 volts. Pessoal, então esse 1,5 volts está sendo fornecido por quem? Por isso aqui, pela força eletromotriz. Então eu vou dizer que esse U é igual a E, ou seja, a força eletromotriz, que é quanto? 1,5 volts. Ok? Agora vamos fechar a chave? Muito bem. Quando fecho essa chave aqui, já sei que a corrente aqui não vem. Porque não vem, a resistência é alta. Então a corrente fica só nessa malha, só nesta malha, certo? Ele quer saber o valor da corrente que isto aqui vai medir. Então vamos lá. Essa força eletromotriz, ela vai ser igual a quem, gente? U é igual à força eletromotriz. Essa força eletromotriz e U é igual a E menos R vezes I. Isto é, eu posso trazer esse U igual a E. Eu já posso colocar ele assim. E é igual a R vezes I. Quem é o nosso E? 1,5 volts, porque U é igual a E, tá bom? Igual, qual é a resistência que a corrente está passando? A corrente só está passando nesse resistor, quando a chave está ligada. Quando a chave K está ligada. Por quê? Porque não vai nada para esse aqui, Não consegue passar porque o voltímetro aqui, está impedindo, porque ele tem uma resistência que tende ao infinito. Então, só me resta aquela resistência lá, 100 vezes I. Daqui eu tiro que I é igual 1,5 dividido para 100. Dá quanto? 0,015
ampere. Olhando para as nossas unidades aqui, ou melhor, para os nossos valores, os nossos itens de resposta, estão todos em miliampere. Então, vamos transformar isso em miliampere. I é igual 3 casas para a direita, 15 miliampere. Portanto, é a nossa resposta para o que está sendo perguntado. Ok? 15 miliampere. Vamos para uma próxima questão. Essa próxima questão parece um pouco, porque tem essa questão de chave aberta, chave fechada. Então, vamos lá prestar atenção para a gente fazê-lo da mesma forma, usando o mesmo raciocínio. No circuito esquematizado, no circuito esquematizado da figura, o amperímetro e o voltímetro são ideais. De novo, a mesma conversa. Com a chave C aberta, o voltímetro indica 12 volts. Com a chave C fechada, o amperímetro indica 2 amperes. Lá ele perguntava quanto era que indicava o amperímetro. Aqui ele já forneceu. O que ele vai pedir agora? Letra A, a indicação do voltímetro com a chave C fechada. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, com a chave aberta, nós temos o marcando ou medindo 12 volts. Com a chave fechada, vamos ver o que vai acontecer. Com a chave fechada, ele diz que o amperímetro, que mede corrente, 2 amperes. Letra A indicação do voltímetro com a chave fechada. Vamos fechar a chave aqui. Ó. Primeira coisa, antes de fechar a chave, vamos ver o seguinte. A diferença de potencial, ele diz que era 12 volts. Quando essa chave está aberta, essa diferença de potencial está vindo de onde? Ó, desse carinha aqui, ó. Do gerador. Está aqui a estrutura do gerador. Então, o que eu garanto? Eu garanto que a força eletromotriz é igual a 12 volts. A força eletromotriz do gerador é 12 volts. Certo? Agora vamos responder o que ele pediu. Letra A. A indicação do voltímetro com a chave C aberta. Eu vou dizer o que, gente? Que U é igual a E, certo? Menos R vezes I. Tá certo? U é igual U igual a R vezes I, tá bom? Ou vamos fazer o seguinte, já que a gente já sabe que U é igual a E, e quem é U? É o R vezes I, vamos descobrir, tá bom? O valor, quando essa chave está aberta, o valor das correntes que passa aqui, ó. Olha, passa a corrente aqui. O fato é que aqui passa 2 amperes. Se passa 2 amperes aqui, quando chega nesse nó, ele vai dividir uma corrente para cá e outra corrente para cá. Então, aqui vamos chamar de I1 e aqui de I2. Observe, eles têm a mesma resistência. Se ele tem a mesma resistência, e quer dizer que vai passar a mesma corrente. Vai passar o quê? 1 ampere para esse lado e 1 ampere para esse lado. E quando essa chave aqui estiver aberta, a diferença de potencial nesses dois resistores será o quê? A mesma, porque está em paralelo. Se está em paralelo, tem a mesma diferença de potencial. Portanto, eu posso calcular essa diferença de potencial fazendo o seguinte. Vou calcular de um ramo desse aqui. Se eu calcular um ramo desse aqui, é o mesmo para esse outro ramo. Então, U vai ser igual à resistência, que é 10, vezes a corrente que passa nessa resistência, que é quanto? 1. Então, essa diferença potencial é igual a quanto? A 10 volts. Quer dizer que quando ligou isso aqui, a diferença potencial que era 12, caiu para 10? Sim, porque essa diferença potencial que estava sendo acusada aqui pelo o voltímetro era a diferença potencial fornecida pela força eletromotriz, ou seja, pelo gerador. Quando ligou,
essa resistência vai fazer o quê? Uma queda de tensão. Então, a letra A está respondida, 10 volts. Ele pediu o quê? A indicação do voltímetro com a chave C aberta, fechada, perdão. Quando fechou, foi jogado, isso aqui jogou 12 volts no circuito, mas esse 12 volts vai haver uma queda de tensão e, consequentemente, o voltímetro vai marcar quanto? 10 volts. Está respondida a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, ele quer saber a resistência interna. Tudo bem. Resistência interna. Eu vou fazer o seguinte. Usar a equação U igual a E. Beleza. U, equação gerador, igual a E menos R vezes I. Onde esse U acabei de encontrar é 10. Esse E é 12 volts, é a diferença potencial que ela tem, é constante, ou seja, depende do que ela se propõe a produzir, menos R vezes I. Qual é o I que passa nesse gerador? Olha, é o I total. Ó. Se vai sair daqui, passa por esse ampere que diz que é 2 amperes, divide um para cá e um para cá, ele se encontra novamente aqui, 1 mais 1, 2, e vai passar quanto? 2 amperes. Certo? Muito bem. Aqui eu vou ter menos 2, ó, o 12 vem para cá, menos 2, igual a menos 2R. Aqui eu chego à conclusão que R vai ser menos 2 vezes para menos 2, ou seja, vai dar quanto? 1. O quê? Ohm. Certo? Então, encontramos as duas respostas. Para a letra A foi isto aqui, e para a letra B, este valor. Certo? Vamos fazer a próxima questão. A próxima questão vai dizer o seguinte. No circuito representado a seguir, a bateria ideal e a intensidade da corrente I1 é igual a 1,5 ampere. O valor da força motriz da bateria é. Então, olha só. O que ele quer? Ele quer saber o valor da força eletromotriz. O que ele forneceu? Ele disse que aqui, olha, aqui tem um I, aqui é I2, para cá veio I1, que ele forneceu o valor, disse que era 1,5 ampere. E aí ele quer saber o valor da força eletromotriz. Para que eu saiba o valor da força eletromotriz, é necessário fazer o quê, gente? Usar a equação do gerador, onde ela diz o seguinte, que a força eletromotriz menos R vezes I, tá certo? É igual a zero. Ou, se preferir, U é igual a isso aqui, tá bom? Tanto faz. Em outras palavras, E vai ser igual a R vezes I. Só que esse R, mais quem? Ela completa, isso aqui seria a resistência interna vezes I, menos a resistência equivalente vezes I. O fato é que isso aqui é uma bateria ideal. Se é uma bateria ideal, implica dizer que esse R é igual a zero. Ó. Bateria ideal. Resistência interna igual a zero. Logo, essa equação ela vai ficar escrita da forma E igual a R vezes I. Ó, já joguei, isso aqui é igual a zero. Joguei para outro lado, tá bom? R vezes I. É esse processo que nós vamos encontrar. Agora, detalhe. Esse R é o R equivalente do circuito. Esse I é o I total do circuito. Quero saber quem esse é. Para isso, eu preciso saber quem é esse R total e quem é a corrente total. Por esse raciocínio aqui, a gente pode ver o seguinte. Olha, para cá vieram 1,5 ampere.
I2, esse aqui veio quanto? Aí você vê o seguinte, a corrente elétrica, quando encontra uma resistência maior, vai menos corrente. Quando encontra uma resistência menor, vai mais corrente, ou seja, mais facilidade. Aqui a resistência que esse I1 vai enfrentar, aqui cabe uma discussão interessante. Olha só. Essa corrente, quando chegar aqui, ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Para voltar para cá. Professor, quer dizer que ela não passa nem por esse aqui, nem por esse. Passa não, isso aqui é o famoso, é um curto, ó. Esse 5 e esse 8 ohms está em curto, a corrente vem aqui. Ela vem para cá e para cá se ela não tivesse alternativa. Mas ela tem um caminho aqui, ó, sem resistência, então ela vai fazer esse caminho. Inclusive, eu posso redesenhar esse circuito assim, ó, olha. Posso redesenhar esse circuito da seguinte forma. Aqui, primeiro resistor. Quando chegar nesse nó aqui, ele vai seguir, encontrar essa resistência aqui. Para esse outro lado aqui, ele vai encontrar essa resistência. E aqui, pronto. Olha só. Onde essa resistência aqui é 2 ohm. Essa aqui ó, de 4 ohm. E essa aqui é de 12 ohm. Só lembrando, o I1 que ele forneceu está aqui, ó. I1. O I2 está aqui, ó. O que que eu sei? Eu sei que esse I1 é 1,5. 1,5 volts. E esse 2, 1,5 amperes, gente, pelo amor de Deus, é corrente. E esse aqui é o que eu quero saber. Certo? Ainda tem uma corrente aqui no meio. Essa corrente, quando chega aqui, ela vai se dividir para cá, que é I1, e para cá, que é I2. Eu quero saber essa corrente total aqui, ó, esse I. Por quê? Porque eu preciso aplicar aqui, ó. Eu preciso aplicar nessa equação aqui, ó. É igual a R vezes I. Pessoal, então vamos lá. Esse I que vem para cá vai encontrar 12 ohm. A corrente que vai para lá, e o I2, vai encontrar 4 ohm. Para onde é que vai mais corrente? Para I1 ou I2? I1 é esse aqui, ó. Este é o I1. Esse aqui é o I2. Vai mais corrente para o que tiver menor resistência, que é esse aqui, ó, de 4 ohms, vai mais corrente para cá. E aí dá para a gente fazer uma proporção. Olha, aqui essa corrente vai enfrentar 12 ohms, e aqui vai enfrentar 4. Ou seja, essa aqui vai enfrentar 3 vezes, essa aqui vai enfrentar 3 vezes essa aqui, ó. Então, se aqui vai mais, então a corrente vai ser 3 vezes isso aqui, ó, 3 vezes 1,5. Olha como eu cheguei à conclusão rapidamente, que a corrente 2 vai ser 4,5. Porque 1,5 veio para cá e vai enfrentar 12. Esse aqui que vai enfrentar 4, tem 4 vezes mais vantagem, ou seja, mais facilidade. Então vai ser 4 vezes o que foi anterior. E essas duas aqui, ó, esse I total vai ser quem? 1,5 mais 4,5. Ah, então esse total vai ser 6 amperes. Exatamente, eu já tenho essa parte aqui, ó. Falta agora encontrar o resistor equivalente. Aí vamos calcular o resistor equivalente? Vamos. Resistor equivalente. Aí você tem que prestar atenção no seguinte, vai ter dois aqui em paralelo, vamos logo encontrar ele. Produto entre eles, 4 vezes 12, dividido para 4, mais 12. Vamos logo calcular ele, depois a gente calcula o outro. Então, 4 vezes 12, dividido para 16. Essa brincadeira aqui vai dar 3 ohm. Certo? Então já sei que esses dois aqui, ó, redesenhando o circuito pela terceira vez, segunda,
Vamos de preto. Olha só o que vai estar acontecendo aqui com esse circuito. Tem esse resistor. Agora um outro resistor veio para cá e fecha isso aqui. Aqui é a força eletromotriz. Esse resistor aqui é de 2 ohm. Esse equivalente acabamos de encontrar que é de 3 ohm. Agora eu quero o R equivalente total, final. Esses dois aqui estão em série, então vai ser simplesmente 2 mais 3. O nosso R equivalente total vai ser 5 ohm. Agora eu tenho todos os dados? Tenho. Tá aqui, eu vou trazer para cá o R. Aí eu chego que é igual ao R equivalente total vezes a corrente total. O nosso E é igual. O R equivalente total, 5. E o nosso I total foi quanto? 6. Então, nosso E vai ser 30. A unidade de força eletromotriz é volts. 30 volts. Ok? Vamos lá para as nossas alternativas para a gente registrar. Então, essa é a resposta correta. Ok, pessoal? Então, teve dúvida? Veja desde o vídeo 1, bom? Aí a gente fecha aqui o nosso conteúdo de geradores elétricos. Tchau, 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 até a próxima.